Bom, hoje eu quero falar sobre algo que é um tabu em nossa sociedade. A maioria das pessoas que passaram por isso, e até profissionais que trabalham na área, tem muita dificuldade de falar sobre esse assunto, que é o suicídio. É o ato intencional de matar a si mesmo e tem como sua causa comum o transtorno mental ou psicológico. Pode incluir também a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, o alcoolismo, o abuso de drogas, dificuldades financeiras e emocionais. Também desempenham um papel significativo. As principais causas que estão associadas ao suicídio é o transtorno bipolar, a esquizofrenia, a drogadização ou dependência química, o alcoolismo. São fatores que geralmente compõem, que fazem parte das pessoas que tiram sua própria vida. No mundo, considerado pela Organização Mundial de Saúde, é um problema de saúde pública. Às vésperas do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, o número de casos são altos no país. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano no mundo. Isso representa uma pessoa a cada 40 segundos. E ora, esses são os números registrados. Mas e aqueles que não são? Muitas vezes, por vergonha, por questões religiosas, as pessoas escondem a questão do suicídio. Às vezes uma pessoa diz que se afogou-se, quando na verdade ela foi atirada ao mar. Às vezes diz que foi uma overdose, quando na verdade ela tentou contra a própria vida. Se nós tivéssemos os números reais, ainda seria muito maior do que isso que nós estamos relatando aqui. Nos últimos óbitos por lesões comprovadas são um sério problema de saúde pública em muitos países. E com dado de 56 países enviado na década de 1990 para a Organização Mundial de Saúde, afirma que esse tipo de mortalidade está entre os 10 principais tipos de causas. E a faixa etária é que nos assusta mais ainda. É que é de 15 a 34 anos. O suicídio figura entre as 3 principais causas de pessoas que morrem entre 15 a 44 anos de idade. Segundo o Registro Mundial da Organização de Saúde, é responsável anualmente por 1 milhão de óbitos, o que corresponde a 1,1% do total de mortes. Essas cifras não incluem as tentativas de suicídio, porque para cada pessoa que suicida, 10, 20 vezes mais outras pessoas tentaram contra a sua própria vida. Para vocês terem uma ideia, eu costumo dizer que isso são dados de 2012. No Brasil, a saúde mental registrou na última década recordes nas taxas de mortalidades. No contexto internacional, o nosso país figura entre a terça parte com as taxas mais baixas de suicídio e de transtornos mentais e comportamentais, conforme estimativas da Organização Mundial de Saúde. Essa realidade se transforma ao dar um zoom, ao analisar as escalas catastróficas, revelando as diferentes categorias sociodemográficas para traçar o perfil epidemiológico, revelando a diversidade da unidade no Brasil, na qual municípios e grupos ou minorias populacionais possuem taxas muito mais altas, bastante discrepantes da média do país. Essas minorias étnicas e contextos geográficos não podem ser ignorados. No Brasil, em um ano, no período de 1997 a 2011, ocorreu mais de 120 mil suicídios. Isso significa, em média, 23
autoagressões letais por dia. No mesmo período, se contabilizou mais 122 mil óbitos por transtornos mentais e comportamentais, uma média de 23 por dia, dentre as quais a maioria é vinculadas ao abuso de substâncias psicóticas, como álcool e outras drogas. Ao somar o suicídio com os óbitos por transtornos mentais, em média, registra-se 46 óbitos diariamente no país. Isso dados de 2013. Essa comparação internacional para o ano de 2011, o Brasil possui taxa de suicídio inferior a 2/3 de mais de 100 países que enviaram dados à mortalidade para a Organização de Saúde. O Brasil, em comparação com os demais países da América Latina, como o Caribe, encontra-se em uma posição intermediária, com taxa de mortalidade de suicídio por 5,6 pontos por 100 habitantes. Ainda em relação a essa comparação, o país possui em 2007 uma taxa 3 vezes mais menor do que a Guiana, o Suriname e o Uruguai. Todos esses países são fronteiriços ao Brasil. Ao país ainda registrou-se taxas 2 vezes mais registradas no Peru, na Guatemala, em Belize. Agora, eu quero que você saiba que nós estamos falando de dados de 2012. No Brasil, entre o período de 2009 e 2014, enquanto de cada 100 pessoas que tentaram suicídio, apenas 79% conseguiram e 21% foram de pessoas que tentaram. Agora, quando nós pulamos para 2014, olha a diferença. Enquanto 33% das pessoas que tentaram suicídio foi efetivado, 67% tentaram e não conseguiram. Mas isso não quer dizer que não ficam com sequelas, sequelas gravíssimas. No estado do Espírito Santo, ao usar os meios utilizados para o suicídio no estado, a queda de lugar efetivado encontra-se em 4º lugar. Em 2015 foram registrados 192 casos de suicídio no Espírito Santo. Só na Grande Vitória, 81 e 6 na Terceira Ponte. Esse ano, de janeiro a julho, foram registrados 5 ocorrências de suicídios na ponte. Dados validados pela Secretaria de Segurança Pública e pela Secretaria Estadual de Saúde. Agora, o mais importante que eu quero conversar com você. Olha para mim. Se nós estamos falando de dados de 2012, aonde 800 mil pessoas morrem ou morriam por suicídio, depois dessas crises financeiras que os nossos países têm enfrentado, como também o Brasil, principalmente, nós não temos os dados exatos, mas temos números assustadores e cada vez maior. Se nós tivéssemos registro de dados de hoje, de 2016, ficaríamos alarmados com o número de suicídios. Isso eu volto a dizer dos fatos que são registrados, porque a maioria, eles dão um outro laudo, para não assustar e espantar ainda mais a população. Agora, pense junto comigo. Se em 2012 800 mil pessoas morriam retirando suas próprias vidas, imagina agora em 2016, quando o mundo inteiro está em crise. Então nós estamos falando de algo que é assustador. E voltando a falar com você, se de cada 1 milhão de pessoas tentaram suicídio, 20 milhões de pessoas tentaram e não conseguiram, é algo realmente assustador. Por isso, falar sobre suicídio não é fácil. É um tabu que a sociedade precisa quebrar. Nós precisamos conversar sobre isso. Sabe por quê, meu amigo? Só sabe a dor, só sabe a mágoa, o rancor, o sentimento de culpa que traz no seu peito.
familiares de pessoas que foram vitimadas por alguém da família que suicidou-se. Cientificamente, quando uma pessoa suicida-se, no mínimo 10 membros da sua família são afetados psicologicamente. Destroem, machucam, marcam essas pessoas. E nós não podemos ficar calados diante disso. Nós precisamos chamar a atenção das autoridades para que elas façam uma mobilização, porque o suicídio hoje mata mais do que a AIDS, do que a guerra. Mata muito mais do que você imagina. E pior do que aqueles que morrem são os mortos-vivos que continuam por terem perdido os seus parentes através do suicídio. Pior do que morrer é continuar morto-vivo. Então, meu amigo, não podemos mais nos calar diante disso. E outra coisa que você deveria saber: 90% dos casos poderiam ser evitados se tivesse alguém que pudesse acolher essas pessoas, que pudesse ajudá-las, que pudesse ouvi-las. Por isso nós criamos um sistema completamente inovador que chama o sistema Divan Virtual. E aqui eu não estou falando de voluntários, não. Eu estou falando de pessoas extremamente especializadas, capacitadas, profissionais técnicos, que teriam condições de acolhê-los através do sistema Divan Virtual. Que hoje você não precisa mais sair da sua casa para ser atendido, para ser acolhido. Com tantas dificuldades de trânsito e às vezes até a resistência que as pessoas têm de vir até um consultório, hoje o sistema Divan Virtual vai quebrar esse tabu também. Você vai poder ser acolhido no aconchego do seu lar. Quando você perceber uma pessoa dentro da sua família que está propenso a um suicídio, olha, tem sinais claros sobre isso. A pessoa começa a ficar sozinha, entrar em processo de depressão, acha que o mundo não serve mais para ela. Essas pessoas começam a sentir-se culpadas, a pressão financeira é muito grande. Eu conheço empresários que eles não perderam nada não, mas só de pensar em perder, já pensam em dar um tiro no ouvido. Nós estamos vivendo nesse mundo caótico hoje. E esse sistema do Divan Virtual, através de profissionais altamente qualificados, preparados, vai poder ir até você, até sua casa, até seu familiar, para que nós evitemos, para que esse índice venha a ser diminuído. Nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos evitar isso. O senhor sabe como dói um pai que perde uma filha, que perde um filho que perde uma mãe, um marido que perde uma esposa. É comprovado também que na maioria dos casos os homens suicidam-se através de um tiro no ouvido, por dívidas, através de enforcamento. As mulheres, às vezes por amor, por se sentirem traídas, através de envenenamento. Então, se você perceber pequenos sinais, sejam eles quais forem, e olha, a maioria entre jovens, que começam a reclamar da vida, que sofrem bullying, ou que sofrem tantos outros tipos de pressões, que não tem o apego do pai, que não tem o apego da mãe, que existem muitos pais que querem encontrar o apego do filho, dando-lhes presente, achando que os presentes substituem a presença, o afeto, o carinho, o toque. Pai, mãe, eu me emociono a falar sobre isso, porque eu sei o que é a sua dor, eu sei como você sofre, eu sei o que você sente, e nós precisamos diminuir esse índice. Olhe para seu filho, olhe para seu filho, olhe para si mesmo e mostre para eles que existe um sistema Divan Virtual que vai transformar
com certeza vai diminuir esse índice e vai acolher pessoas que hoje poderiam fazer parte da sua vida. E amanhã, se não forem acolhidas, talvez não farão parte mais. E outra, depois de ocorrido o fato, depois da tragédia acontecida, não basta chorar. Você poderia ter evitado isso. Procure-nos. Entre no nosso sistema Divã Virtual PSC.br. Divã Virtual @psc.br, o nosso e-mail. Ou ligue para nós 33456821. Lembre-se que a partir de hoje, desse momento, você não está mais só. Eu estou contigo. A sua dor é minha dor. A sua queixa é minha queixa. E eu vou estar sempre à sua disposição. E o que eu quero dizer com isso? Que eu vou estar sempre à sua disposição. O nosso sistema funciona 24 horas por dia, de plantão, seja qual for a hora, seja qual for o momento. Não deixe de acessar-nos, não deixe de entrar em contato conosco. Não existe preço, não existe dinheiro, não existe glória, não existe aquisições que substitua, que venha substituir a sua vida, a vida do seu filho, da sua filha. Abrace, ame, acolha e recorra a nós, porque certamente nós iremos diminuir e muito esse índice do suicídio. Conte comigo, eu estou com você.